perseguidos, amados e resgatados, levante, glória a Jesus. E essa canção? Glória a Deus. Irmãos amados, em Lucas, glória a Jesus, capítulo de número 11, e nós vamos ler do verso 33, 34, 35, 36, quatro versículos para a nossa reflexão esta noite, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Irmãos e amigas, quatro versículos, Lucas, capítulo número 11. Glória a Jesus. Versículo 33 a 36. Presbítero Elias, esta leitura aqui com a igreja de Jesus. Os livros. Oi. Diz assim a palavra de Deus, 11, 33. E ninguém acende uma candeia e a põe em oculto debaixo do alqueire, mas no velador, para que os que entrem vejam a luz. Amém.
em que há não seja em trevas. Abençoa, Pai, bendito de Jesus. Continuamos em tua presença, agradecendo a tua Pai, porque o dia passou, a noite chegou. O Espírito Santo, Pai, até nos conduziu a este lugar, casa esta chamada de oração, considerada, Pai, eterno Deus santuário. E nós estamos aqui, ó Pai, não somente para rendermos a Ti a nossa gratidão e pedimos o perdão das nossas fraquezas e falha, Pai, mas também com o objetivo de alimentarmos a nossa alma. Nesta noite, louvo a Ti pela vida de cada um dos filhos que aqui chegaram. Eu creio, Pai eterno, que cada um veio com compromisso, Senhor, de ouvir a Tua palavra e colocar em prática para o louvor e glória do Teu nome. Abençoa, Pai, todos que estão presentes, até mesmo os que estão ausentes, Tu sabes o motivo, a causa, a razão, por qual não estão neste lugar, Pai. Então justifica, Jeová, seja feita assim a Tua vontade, porque Tu és o Deus que conhece o deitar e o levantar de cada pessoa. Pai eterno, muitas das vezes, antes, ó Pai eterno, de nós pronunciar, Tu já tem decretado o que há de acontecer conosco. Então eu te peço nesta noite, Paizinho, vem ungir os nossos ouvidos e dá-nos entendimento, Pai, para compreendermos a Tua santa palavra, em nome de Jesus. Abre a porta da palavra e abre a porta do entendimento de cada um de nós. Fica conosco nesta noite, Paizinho, pois é no nome de Jesus que nós te agradecemos. Quem pode dizer amém? Glória a Deus. Então, nesse momento, queridos irmãos, nós vamos ouvir o louvor para a glória do nome do Senhor Jesus. Esse louvor nós vamos servir ao Senhor com as nossas contribuições que trouxemos à casa do Senhor Jesus. Glória a Deus. Nós vamos convidar os nossos jovens para louvarem ao Senhor, nosso Deus. Glória a Deus. Quando nossos jovens louvam ao Senhor, já convido todos a passar à casa de Deus para recolher a coleta em nome de Jesus. Oh.
Aliás, nós fica a coisa disso, glória a Jesus. Como que chega, né? Soprando, aprontando, aleluia. Então eu digo a você, chega com toda a força, louvando, exaltando o nome do Senhor Jesus.
Glória a Deus. Exaltado nesta noite, glória a Deus, cantar, louvar, adorar, sem parar, sem cessar, continuamente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nesta noite, queridos meus irmãos, companheiros, eu quero dedicar aos meus irmãos, também para mim, pois o Senhor me deu graça e segunda-feira está na gente, eu vejo por isso que eu estava pensando. Uma agradecer finalmente, com isso importante. Eu passei a semana em casa mesmo, literalmente. Saí ontem, em nome de Jesus, e hoje, mas de segunda até ontem, fiquei em casa direto. Nós já estava em casa, não deu para ficar. Mas nos outros dias, fiz com passagem, comigo, em nome de Jesus. Não dava para ficar em casa mais de jeito nenhum, então até estava ali e segurado, mas saiu pronto. Ontem, quando ela saiu, na hora que ela saiu, eu já saí atrás. Então ela sabia que foi vestido. Cheguei em casa 3 da tarde, louvado seja o nome do Senhor. E assim o dia se foi e eu preparado para o dia de hoje, para trazer a palavra e ainda preparado aqui com o lugar do teste. Mas foi continuado ir para mim, incomodando o sol. Se der aqui, eu tentei retornar para tirar os pontos. E com isso também, tive hoje um dia suficiente para estudar a Bíblia bastante, que deve ter realmente hoje uma oração e uma leitura da palavra. E o Senhor me deu a palavra aqui em Lucas, eu já vou ler aqui na leitura oficial, 4 versículos, esse aqui focou em um número do nosso corpo. São muitos os números, mas estava pedindo Jesus na palavra, assim como eu estudava para o discípulo. E eu parei aqui nesta reflexão de que Jesus ele estava preparado para a principal fonte da vida humana. Ele estava preocupado, sim, com as janelas do nosso corpo, porque através das janelas do nosso corpo é que o coração recebe e manda para o cérebro também mandando para a boca, e muitas das vezes não fica só entre membros, muitas das vezes vai para o externo, Vamos dizer, quando está só jogando de membro para membro do mesmo corpo, é uma coisa. Mas observando que quando sai do corpo, aí onde vem a preocupação em que o próprio Jesus ele teve para com os seus discípulos. Louvado seja o nome do Senhor. E observando
quando eu estava olhando esta razão da preocupação dos olhos, porque a primeira transgressão em que existiu na raça humana foi exatamente pelos olhos. Começou por causa dos olhos. Então, o nosso Senhor e Salvador Jesus, irmão, ele também tinha a preocupação com os nossos olhos, tá certo? Com os nossos olhos. Então, eu escrevi aqui a harmonia dos olhos, que seja aspecto teológico que norteia a conduta cristã. Louvado seja o nome do Senhor. Os olhos, se nós pararmos um pouco para pensar, é quem direciona a direção de qualquer ser humano. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Às vezes a gente pode até, vamos dizer, na naturalidade, querer comparar somente as coisas naturais e dizer, não, mas tem certo que tem também um dia para pegar devagar, né? Você às vezes encontra alguém por aí que não tem visto, e só com aquele guia, né? Ele sabe onde tem batente, tá certo? Tanto para descer como para subir. E se você está só nessa naturalidade, eu quero dizer a você que você vai sair daqui vazio como você entrou. Louvado seja Deus. Mas se você procurar andar à luz da Bíblia, como Jesus disse, do qual nós temos a palavra, que ele falava e focava na luz principal que existia no corpo humano. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a Bíblia, ela utiliza, na verdade, uma alegoria, né, dos olhos, ou seja, a observação em que podemos dizer a metáfora dos olhos, tá certo? Então, através dos olhos que representa a intenção do coração, ou seja, os nossos olhos, ele representa em alguns momentos a intenção do coração. Se você vamos dizer assim, se espiritualizar, nesta noite nós vamos usar uma comparação aqui da expressão dos lábios do rei. Cantares, capítulo de número 6 e o versículo 5. Para você ter como base o cuidado dos olhos. Porque como os olhos podem trazer a paz para alguém, também pode trazer perturbação. Eu vou pedir a cooperação, seus irmãos. Eu quero pedir porque eu quero andar com vocês. Vamos lá. A primeira referência. Cantares, capítulo 6, versículo 5. Olha só, a primeira coisa para a atração de um ser humano para o outro começa nos olhos. Se você observar em que o rei, ele disse que ela desviou seus olhos, porque os olhos dela perturbavam ele. E porque ela não tirou os olhos dele, terminou ela amarrando o coração dele. Vai estar as partes da escola. Eu estou conversando aqui para você, natural, não natural, entender que o relacionamento de uma pessoa para outra, ela começa pelos olhos. Aí eu vou para frente depois, tá bom? Como diz aí, 4 e 9. Não. Mas já está bom demais. Olha só. Primeiramente, ele disse que os olhos dela perturbavam ele. Aí nós vamos para a lição de Jesus. A
lição de Jesus. No verso 34, na leitura, a cadeia do corpo é o quê? É do Cristo, gente. Quem está com a Bíblia? Quem está com a Bíblia? Levanta a Bíblia, Senhor. Você vai ler Bíblia. Você vai descobrir a necessidade nessa noite que você dedique a Bíblia. Para você poder crer na Bíblia como ela diz. No finalzinho da canção, nós vamos ver Jesus ensinando o discípulo a crer por intermédio da Bíblia. E os olhos deles foram formados para isso. Vamos lá. Verso 34. Quem entendeu, diga amém. Tem olhos bons e tem olhos maus. Mas, pastor, como pode um corpo humano ter olhos bons e olhos maus? Presta bem atenção. Se o olhar de uma pessoa pode mudar a visão de alguém ou a intenção do coração de alguém, a luz da Bíblia, espiritualmente, pode ser usada de uma maneira generosa e pode se usar também com ação maldosa. No olhar, ou teu olhar, segundo o que disse Jesus aqui, se os teus olhos ou teu olho, se ele for simples, se não tiver maldade, você é uma pessoa sadia espiritualmente. Se os teus olhos forem maus, então você é uma pessoa doente espiritualmente. Pode uma pessoa na simplicidade estar conversando com você, e se você for contrário, ter os olhos maus, você pode estar atraindo aquela pessoa energias negativas. À luz do que diz o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmão, ele mostrava às pessoas o que era real, a convivência, o relacionamento das pessoas, e mostrava a luz espiritual, a luz do entendimento. E vamos à luz do Evangelho, louvado seja o nome do Senhor. Então, quando nós falamos dos olhos, nós falamos de luz. Então, esta luz em nós precisamos ver se ela está mais, vamos dizer, obscura do que clara. Pastor, tem luz que não é clara? O que você diz? Tem luz que não é clara? Tem, gente. Eu sei a inteligente de vocês. Tem sim. Tem, você vê reuniões por aí, ambientes em que as pessoas botam luz direta assim, ó. Ou que tipo de luz eles botam? Hein? Nós precisamos usar todo o tempo no ano passado, melhor, o evento ali na praça. E quem foi contratado disse que era evangélico. Entendeu? Foram contratados. Na hora lá de passar a documentação, eles me perguntaram, pastor, e aí como é que é? Aí quando eu fiz aqueles faróis cor de violeta,
aqui era uma reunião de cristãos. Aqui não é um show de Satanás, não, é um show de expulsar Satanás. Então a luz das trevas aqui não pode brilhar. Quem vai brilhar aqui é a luz de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Então tem várias luzes. E os olhos representam a luz. Se for para, vamos dizer, um veículo, tem luz vermelha, tem luz violeta, tem a luz branquinha, tem os faróis que não deixam ninguém ver nada, né? Exagero. Então presta atenção. A luz do entendimento, louvado seja o nome do Senhor. O que ela representa para nós? A luz do bem. E a luz que Jesus se referiu dos olhos maus. A luz que Jesus se referia, a luz dos olhos maus, representa a inveja, a avareza e trevas. Provérbios 23, versos 6, 7 e 8. Vamos lá. Em Provérbios, entra em ação. Glória a Jesus. Eu queria parceria dos irmãos com mais feliz. E os obreiros da casa de Deus, irmãos. Seja diante, eu vou fazer assim, a pesquisa e vai ficar responsável para ler as referências dele. Ele diz, Provérbios 23, versos 6, 7 e 8. Como diz? Não comas o pão daquele que é faminto, nem comiste dos seus manjares gostosos, porque como imaginou o seu coração, assim é ele, come e bebe, te disse ele, porém o seu coração não está contigo. Vomitarás o bocado que comeste e perderás as tuas palavras. Isso aí é os olhos. Os olhos. O outro indivíduo, até o que ele coloca diante dele, te faz mal. A ponto que você chega ao ponto de vomitar. O próprio estômago não aceita. Aí nós temos dois sim, ser invisível, o visível, o mortal e o imortal. Aí vamos dizer que se além dos olhos, o mortal e o mortal. Mas aqui ele usava esta metáfora para as pessoas entenderem de que o próprio homem, na qualidade aí, né, do que ele diz, não te aproveita. É má. É por isso que lá em João, quando Jesus ordenou de si, capítulo 16, e o versículo 16, Jesus ele disse que se comer alguma coisa mortífera, não é para mal. Aí cuidado que a gente tem que ter. Aquilo que é colocado diante dos nossos olhos, diante daquilo que a gente vê, se o negócio desse aí, o negócio desse aí, olha, vale a pena. Aí o camarada vai simplesmente pensando que é bom e acaba aos olhos dos homens, que parece direito, mas o final só os olhos dos homens, que parece direito, só que o final é morte. Então nós precisamos tomar cuidado com o que é posto diante dos nossos olhos.
Em Marcos, capítulo 7, verso 20 ao 23, mais 3 versículos. Vamos lá, em nome de Jesus. Em Marcos, antes do livro do Novo Testamento, capítulo 7, verso 20 ao 23. Vocês vão ler com bem impulso e com sempre vontade. Em nome de Jesus. E foi plantado no coração do homem, porque os seus olhos eram malignos. Então, se os olhos são malignos, as ações não são diferentes. E esse cuidado, a igreja do Senhor Jesus, ela precisa ter, porque nós precisamos ter consciência. Hoje nós precisamos ter a convicção de entender, meu irmão, que o autor que a Bíblia fala dos olhos significa o cuidador dos olhos. Cuidador. Alguém que tem cuidado com o que é posto diante dos seus olhos. Tá certo? Então, se eu sou encarregado, ou se eu sou responsável pelo que é posto nas minhas mãos ou diante de mim, eu tenho que vigiar, porque vigiar faz parte do que disse Jesus. Vigiar e para quê? Então, se nós vigiarmos, nós não iremos de maneira nenhuma precipitar a nossa vida espiritual. Em Mateus capítulo 20, verso de número 8, Jesus ele dá uma lição para os discípulos. Vamos observar aqui o que Jesus fala para o discípulo a respeito do cuidado, aleluia, em que devemos ter. Mateus de número 20, verso 8. Chegando lá, Jesus disse que o homem responsabilizou uma pessoa a cuidar de um grupo de pessoas que tinha sido convocados para um trabalho. E ali ele disse: olha, seja generoso, ou seja, honesto. Ele estava querendo dizer assim: não te preocupa com o julgamento deles, porque você vai fazer o contrário do que eles imaginam. Como é que é? Ali foi a palavra daqueles que foram convidar, uns cedo, outros mais tarde, e outros mais tarde, mas na hora de receber, todos receberam, porém, balança o nosso Deus desse jeito. É o que eu posso dizer. Olha, tanto parece que eu que fui criado no Evangelho, como você está sendo Jesus depois de uma vida desmantelada. Se você consertou os teus olhos para o nosso Deus no julgamento, a igualdade, a recompensa é a mesma. E a responsabilidade e o cuidado que ele diz para mim, ele diz também para você. Não importa se eu sou pastor e se você é ovelha. Não importa se você é ovelha e se o que está aqui à minha costas é o presbítero, é o diácono, é o auxiliar de trabalho. O mesmo que o Papai do Céu exige de mim no cuidado dos olhos, exige de você e exige de todos nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória
o cuidado da gente praticar a generosidade, que é a ação do coração bom, do coração bom, do coração que tem alguém com os olhos sãos, com os olhos de misericórdia, não é o animal. Com um olhar de misericórdia, a Bíblia diz que Deus olhou os céus da terra e ele não viu nem justo sequer. Não. Mas ele, com um olhar de misericórdia, ele disse: mas ele precisa da salvação. E ele me alcançou. Quem foi alcançado? Ele não alcançou. Eu e você fomos alcançados no olhar de Deus. A misericórdia de Deus, irmão, quando ele meditar, que foi alcançado no olhar de Deus, aí ele chama aos nossos irmãos hebreus para olhar para Jesus, como glória a Deus. Olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Hebreus 12, verso 2. Aí, quando alguém esquece de olhar para Jesus, irmão, e quando ele é amado, olhando para o seu semelhante, ele termina muitas vezes deixando de ver o buraco que está na frente de casa, porque ele deixou de olhar para Jesus. Pedro duvidou: será ele? Olha, será ele? Ei, se é tu, Jesus, que manda eu ir. Aí Pedro ouviu Jesus, né? Aí Pedro desceu do barco, foi andando por cima das águas, olhando para Jesus. Mas quando deixou de olhar para Jesus, foi olhar para o movimento das águas, ele ficou banhando nas águas e desceu. Desceu. Ou seja, ele colocou a dúvida: se nós olharmos para Jesus, aleluia, e ver em Cristo a perfeição, que pode nos dar a perfeição, não, nós caminhamos. Nós vamos andar, aleluia. Se nós ficarmos observando o que está acontecendo, aí nós levantamos nossos olhos para cima, porque de lá virá a nossa redenção. E quem acredita na redenção? Quem acredita que Jesus está voltando? Aleluia. Jesus está voltando e nós precisamos, na verdade, olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Você vai abrir a Bíblia em João, como é, Mateus 6, verso 22. Mateus 6, verso 22. Se teus olhos forem por todo o corpo, quem é o aval que o nosso corpo é luz, é os nossos olhos. Quem realmente mostra o defeito do seu corpo, quem é, irmão? Alguém só vê seu defeito quando ele vai na frente do espelho e os olhos mostram o defeito. Mas como é que nós vamos encontrar o defeito em nós? A luz dá. Aí, mas eu ainda não entendi. Eu ainda não consegui compreender. Olha, quando você for liberto, os teus olhos eles ficarão abertos. Porque tem coisas que alguém duvida, alguém não acredita, porque precisa se crer para poder ver acontecer. Aleluia. Se ficar nos olhos da incredulidade, não vai compreender, não vai ver. Agora, se ficar nos olhos da fé, aí vê as coisas acontecerem. Louvado seja o nome de Jesus. Eu lembro que quando Jesus estava conversando com os fariseus, os que diziam serem judeus, e conversando, Jesus vai falando a questão da origem, como se tornar realmente filho de Deus,
filho de Abraão, tal. Eles disseram para Jesus que não era escravo de ninguém. E Jesus apontou a fé. Olha, se você crê na verdade, a verdade vos. Jesus querendo apontar-se para eles como a luz do mundo. Está certo? Como a luz do mundo. E tem um ponto para o Evangelho, aleluia. Ele não esclarece isto para alguém, irmão. A pessoa não consegue ver o lado generoso de Deus, que ele precisa ser praticante. Mas como é que eu vou entender? Salmo de número 119, assim, 105. 119 e o verso 105, olha a expressão aí do salmista Davi. O que ele pede ao Senhor? Luz para os meus pés é a tua. Olha, irmãos, quem nos dá entendimento é a palavra. É por isso que Jesus, naquele momento, ele vai dizer, e o salmista Davi, antecipando o que Jesus ia falar, que era a luz do mundo, ele já estava reconhecendo que a palavra do Senhor era a luz. Luz para os pés, ou melhor, lâmpada para os pés e luz para o caminho. A visão de perto e a visão de longe. Deus, como provido da vida presente e guardião da eternidade, louvado seja o nome do Senhor, guardião da eternidade, porque Jesus ele disse em 8 de João, no capítulo 8, verso 12, que me segue não andará mais, pelo contrário, terá a luz da vida, aleluia. E eu acho lindo, no Salmo 119, no verso 18, a oração dele para desvendar os seus olhos. Infelizmente, gente, é muita gente que diz que segue a Deus, mas ainda continua com a cegueira encerrada. Uma cegueira terrível. E no Salmo 119, verso 18, o salmista Davi faz uma oração. Dê para mim a oração dele. Faz aí a oração dele em nome de Jesus. Glória a Jesus. Deixa esse microfone ali, pega ali, aí não você. Glória a Deus. E desse 119 verso. Glória a Jesus. Desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Desvenda os meus olhos para que eu veja o que, irmãos? Vocês sabem por que muitas pessoas vivem sem o lugar certo, irmão? Porque andam com seus olhos vedados. Eles andam com os olhos vedados. É o Senhor operando dentro às vezes da sua própria casa, mas não consegue ver. No entanto, às vezes o Deus Pai está operando dentro do lar, às vezes no próprio trabalho, na vida secular, dentro da vida conjugal, e alguém não consegue ver. Sabe o que está precisando? Fazer a exploração. Fazer a exploração. Senhor, me faz ver. Tira a cegueira. Tu tirou de Paulo, tira a minha também, Paulo. Não era? Paulo não era cego, só era religioso, mas era cego. Quando caiu as escamas dos seus olhos, aí ele pôde ver Jesus. Mas antes ele só tinha religiosidade. Não era assim? Aí o salmista Davi, ele pede, Senhor, desvenda os meus. Aí você pode pensar, então tem 3 tipos de olhar. Não, tem um que olha e vê, e tem um que olha e não vê. Tem olhos, mas não vê. Não enxerga. Os olhos do
entendimento aqui, irmãos, era o que ele estava querendo que o Pai Eterno fizesse na vida dele, esta obra maravilhosa. Louvado seja o nome do Senhor. Ele estava pedindo para ele ver além do Senhor, ele poder compreender aquilo que ele podia e aquilo que ele não podia, o que estava no alcance que ele precisava fazer e aquilo que era proibido ele fazer. Mas tem pessoas que infelizmente têm os olhos com a mente fechada, né? Que não conseguem ver de maneira nenhuma. Vamos observar quando Eliseu fez uma oração. Eliseu fazendo oração para o Senhor desvendar os olhos de um companheiro dele. Enquanto Eliseu ele via a vitória nas mãos, o indivíduo, o companheiro dele, era distante, não via. Em vez de ajudar, estava o que, irmãos? Estava atrapalhando. Porque a incredulidade é coisa ruim, gente. Segundo Reis, capítulo 6, verso 16 ao 20. Segundo Reis, vamos lá, capítulo 6, verso 16 ao 20. E ele disse: não temas, porque Primeira coisa, não temas. Quem falou? Deus falou. porque mais são os que estão conosco do que estão os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio. E os cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Olha aí, isso é coisa de crente, irmão. Você não deu glória a Deus, porque você não entendeu. Se você tivesse entendido, você tinha dado glória a Deus. Eu estou conhecendo tão rápido. Eu creio que o meu Deus, aleluia, ele está nesses cavalos. E a vitória é nossa. Louvado seja o nome de Jesus. Eu não vou baixar a guarda, eu não vou desanimar, eu não vou desacreditar. Meu Deus do céu, amanhã dá. Porque o meu Deus está comigo. Louvado seja o nome. Tudo é no tempo de Deus. Maior é o que está conosco do que o que está com eles. Aleluia. Então, o servo de Eliseu estava com os olhos. Verdade, irmão. Mas o nosso Deus ainda mesmo que pode desvendar os olhos. Quem acredita que o nosso Deus é o mesmo? Jesus ainda pode abrir os olhos, irmãos? Pode? Ele pode sim abrir os olhos. Glória a Deus. Segredo é crer. E se tiver para o indivíduo não crer, ele faz para o ouvir. Glória do Senhor. Porque ele é Deus. Aleluia. Vamos ver Deus abrir os olhos. Em Marcos capítulo 22. 8, melhor. Marcos 8, verso 22 a 25. Jesus abriu os olhos. E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e pondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. Levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou-lhes pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe e distintamente a todos. E mandou-o para a sua casa, dizendo: não entres na aldeia. Quem pode dar glória a Jesus? Segredo, irmãos. Deus está perguntando: ei, o que quer ser que eu faço? Quero. E alguém não abre a boca para dizer assim: eu quero ver.
Se abrir a boca e dizer assim, mestre, eu quero ver. Aí o Senhor vai abrir os teus olhos, os olhos físicos, aqui foi. Mas Jesus que abriu os olhos do entendimento. Sempre tu tem os olhos igual ao outro caminhão. Vê de longe. Vê até que não é para ver. Está entendendo? Vê mais do que o que deveria ver. Mas se você olha a luz da Bíblia, Paulo ele falou a respeito do entendimento. Olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais, aleluia, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Aleluia. Efésios, capítulo de 9, 1 verso 17 e 18. O Senhor está querendo abrir, irmãos, os teus olhos, os olhos do entendimento, para você valorizar a riqueza que Ele te dá, as promessas que Ele tem te feito. Aleluia. Ele não quer que você recolha, Ele quer que você tome posse. Aleluia. Vai. 17, 18. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus O Cristo, Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Quem pode dar glória a Jesus? Olha só, irmãos, a promessa divina para você. A promessa que você precisa tomar posse. Algo que você não pode abrir mão de jeito nenhum. O Senhor já te revelou o dom da salvação, o dom da vida eterna. Agora, Ele quer que você tenha convicção da tua vocação. A vocação. Você já descobriu a tua vocação? Tem vocação mesmo para ser crente? Tem vocação mesmo para a tua salvação? Então você não vai ver nada. Pode vir a pronta que vier, pode vir os Jesus que vier, pode vir o Espírito que vier. Você não vai abrir mão. Você vai pedir, Senhor, me abre cada dia o meu entendimento, para que eu já veja a tua glória. Aleluia. Tu já pensou, irmão, se Estevão não tivesse o entendimento para onde ele ia, na hora da sua morte, alguém mandando pedra, mandando pedra, mandando pedra. O que era que Estevão viu? Os céus lá, era a esperança dele, era a convicção dele, era a vocação que ele tinha. Louvado seja o nome do Deus Todo-Poderoso. Vamos observar agora Jesus abrindo o entendimento do seu discípulo. Lucas 24. Glória a Deus. Vamos lá. Lucas 24. Do verso 44 ao 47. Jesus abrindo o entendimento dos discípulos quando lia as Escrituras. Glória a Jesus. Fica onde você está aí com essa explicação. Isso. Glória a Deus. Aleluia. Jesus. E disse: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos.
Vocês acham que a necessidade de Jesus foi escrever para nós? Se tu tem uma Bíblia na mão, meu irmão, e tu não lê porque tu não quer, está entendendo como é que é? Como é que você vai entender? Então, há necessidade de você ler e crer, aleluia, ter convicção, ter vocação. Ter vocação, o que é? A verdadeira mensagem, o objetivo da mensagem do Evangelho é o arrependimento. O arrependimento. Aí eu preciso reconhecer. Enquanto eu ou você não tivermos o entendimento que a necessidade de arrependimento, irmão, é uma mente fechada. E o Senhor só vai operar na tua vida se você tiver o entendimento de confessar a Ele diante dos homens, para o nome poder ser escrito no livro da vida. Aleluia. Segundo, eu preciso entender que quando Jesus apareceu aos discípulos, ele disse: olha, vocês são as minhas. Aí ele diz: e fiquem em Jerusalém, até que nós sejamos revestidos de. Louvado seja o nome do Senhor. Alguém não quer ficar em Jerusalém? Alguém quer partir logo na frente, sem poder, vazio, sem fé, sem confiança, e não vai a lugar nenhum, porque não teve entendimento. Sem entendimento, alguém se autoriza a ser isso. Faz como Miriam, possuída da inveja, porque Deus fala com ele, não fala com a gente. Arrogância, prepotência. Ainda está com entendimento, ainda não deixou realmente a luz do Evangelho trabalhar na vida dele, para uma vida transformada. Louvado seja o nome do Senhor. Então, observamos, queridos irmãos, que quando se fala em que a necessidade de resplandecer a luz de Cristo é diferente de um outro tal, que ele fecha o entendimento. Aí presta atenção aqui. Tem Jesus que abre o entendimento, né? Não é assim? E tem uma habilidade chamada diabo, que fecha o entendimento das pessoas. É onde precisa eu e você vigiar. Porque se eu tiver a mente aberta, o entendimento aberto, aleluia. Quem abriu? Diga. Quem abriu, irmãos? Quem abriu o entendimento do discípulo? Pronto. Então, quem fecha o entendimento de alguém? Abra aí a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4. Existe um que cega as pessoas, irmãos. E a gente tem que ficar, olha, observando, para não pegar esse negócio. Eu creio parte da Bíblia, mas da parte eu não creio, Benedito, porque não vem me beneficiar. Quem deu esse pensamento? O diabo. Vai lá. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então o objetivo do diabo, irmão, é deixar o entendimento das pessoas para não ver o que? A glória de Deus. Para não ver o agir de Deus. Aí o diabo trabalha na incredulidade. O Deus desse século cegou o entendimento dos. É por isso que Jesus disse para Tomé, era João 21, verso 27. Tomé, seja crente, Tomé. Tomé, seja crente não. Porque quem domina a mente do credo é o
É bom pregar a Bíblia, porque você prega com segurança. Se não fica, vamos dizer, entre dois pensamentos. Não, de jeito nenhum. Então, não podemos esquecer que Deus, Ele nos vê e Ele sonda a nossa fé, a nossa crença. E porque Ele nos conhece. Ele nos conhece por dentro e porque a nossa fé, ela vem de dentro. E quando você fala, vamos embora, é o que nos conhece. E eu tenho que ter consciência do que Deus vê por dentro e por fora. Louvado seja o Jesus. Eu não posso ter o pensamento que Ele vê só por dentro e não vê por fora. Não. Abra sua Bíblia aí. 1 Samuel 16, verso 7. Quando Deus manda ungir Abraão. Samuel, ele foi vendo pelos olhos carnais, mas vemos o olho espiritual. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê o que o homem, mas o homem vê o que está diante dos seus olhos. Porém, o Senhor olha para o coração. Quem pode ligar? Olha como é que Deus faz, como é que Deus vê. Ele não se engraça a estatura, tanto para ser grande como ser pequeno. Se alguém está preocupado com a questão da estética, tira isso da tua cabeça, porque o nosso Deus, Ele vê por dentro. Então, Ele tem os olhos, como chama de fogo. Aleluia! E nesta chama de fogo, o nosso Senhor Salvador Jesus, Ele observa tudo. Em Apocalipse capítulo 1, verso 14, a partir do versículo, que diz que o Senhor Jesus tem os olhos como chama de fogo. Eu pergunto, quem é que pode escapar de alguém que tem os olhos como chama de fogo? Ninguém pode escapar. E o nosso Deus, nós precisamos ter esse entendimento. Meu Deus, aonde eu estiver, o que eu faço, deixa eu fazer, o que eu falo, eu deixo de falar, só pensei. Tu conhece. Tu me vê. É por isso que lá no Salmo 139, verso 1, ele, Davi, disse: tu conhece o meu. Tu conhece o meu andar. Tu conhece o meu andar. Aleluia. Então, o Senhor Jeová, Ele nos conhece, aleluia, tão de perto. E a gente precisa desta convicção que ninguém pode se esconder de Deus. Então, os olhos do Senhor, os nossos olhos, eles podem se tornar assim semelhantes. Por qual razão, pastor? Porque os nossos olhos, ele pode nos levar à perdição, mas também nos faz ver a glória de Deus. Aleluia! Quando nós vemos de bons olhos, pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, agradecendo a Ele, louvando a Ele e pedindo: Pai, abre meu entendimento, os olhos do meu entendimento, para que você ver que tu fizeste o que eu não merecia. Eu estar aqui porque o Senhor é bom. Reconhece que você está aqui, não é porque você merece, não. É porque tu precisa. Louvado seja o nome do Senhor. É porque tu precisa. Então, por eu precisar e alguém suprir a minha necessidade, o que me resta agora é gratidão. Louvado seja o nome do Deus Pai. Que nós possamos continuar, irmãos, observando a palavra do Senhor e vigiando como um bom mordomo, cuidando do que o Senhor nos deu, dos membros do nosso corpo, que sejam vasos de instrumento para a
a nossa vida espiritual como bênção e não como maldição. Que nós possamos pedir ao Deus Pai que nos faça saber cada dia com o entendimento, aleluia, o que Ele requer de cada um de nós. Louvado seja Deus. Que Deus e Cristo abençoe. Então vamos abrir por aquele hino. Nós resgatados fomos, bloqueios que salvar, em Cristo livres somos para quê? Em Cristo livres somos, a nunca mais pecar, resgatados, aleluia. Resgatados somos, a nunca mais pecar. Glória a Deus, que Deus e Cristo abençoe, e você em casa possa ver, Apocalipse 3, verso 18 ao 21. Se os teus olhos ainda estão precisando de colírio, aí você lê em casa esse texto aí, e o Pai Eterno vai completar a obra em sua vida. Louvado seja Deus. Vamos encerrar. Amanhã nós temos o grupo do jovem. Louvado seja Deus. Toda a igreja presente, dando glória ao nome do Senhor. Às vezes a gente observa que vem pouca gente. Irmãos, vamos honrar ao Deus Pai. Louvado seja o nome de Deus. Vamos amar mesmo. E o que eu amo? Vir na casa dele. Não importa o título do culto. Glória a Deus. Então, vem o Senhor, vem as senhoras, vem o vovô, a vovó e o netinho também. Então, assim, a casa do Deus Pai vai estar cheia para a honra e a glória do seu poderoso nome. De manhã, se nós glória a Jesus, nós demais. Glória a Deus. Quem vai pedir? Glória a Deus. Olha onde ele fica bem na frente. Está vendo? Quem glória dessa área desse mês. Vem aqui para frente em nome de Jesus. Glória a Deus. Nossa Senhora. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem mais aniversário? Feliz a Deus. E uma salva de palmas bem forte para os nossos irmãos. Eu vou dizer, Jesus.
eu orasse primeiro para poder ler a Bíblia. E veio ao meu entendimento, para mim ler a Bíblia, eu tenho que orar para abrir o meu entendimento, para que eu entenda e compreenda. Não faça somente ler, mas sim entender. O Espírito Santo ele que faz nós, glória a Deus, aleluia, ter o entendimento, o conhecimento para a nossa vida espiritual. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos orar. Nosso Altíssimo, maravilhoso, soberano Deus, Pai amado, justo e querido, obrigado, Jesus, por mais este culto, Senhor, realizado nesta noite, ao qual, Senhor, que nós viemos aqui para aprender, Senhor, a tua palavra e meditar, Senhor, para que nós possamos prosseguir nesta caminhada e nesta jornada. Pai querido, somos gratos a Ti, Senhor, pela vida dos irmãos cristãos, Senhor, porque o Senhor deu, Senhor amado, e deu mais um dia de vida, e que assim o Senhor possa prolongar todos os dias da sua vida, na sua casa, aprendendo a tua palavra e caminhando, Senhor meu Deus. Pai amado, nós te louvamos, ó Deus, pela tua graça, pela tua presença e por tudo que o Senhor tem feito e ainda há de fazer muito mais. Assim, Deus, nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a doce consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus. Quem vai morar no céu, diga: a vitória é nossa. Se Deus é por nós, e agindo Deus, ninguém. Glória a Deus. A vitória é nossa, viu? Glória a Deus, glória a Jesus. Dê parabéns, dê a paz do Senhor, irmão, em nome do Senhor Jesus. Sempre nós estamos acompanhando a nossa mistura agora lá, porque